Fala galera, tudo bem? Estamos no segundo bloco para o concurso público da PM da Bahia. Neste bloco nós iremos abordar o pacote Office, nós iremos falar sobre editores de texto, nós iremos falar sobre editores de planilha eletrônica e também falaremos sobre editores de apresentação. Bom, no seu concurso ele pode cobrar tanto sobre o Word quanto também sobre o LibreOffice. A primeira coisa que você precisa compreender é que o Word ele é um software proprietário. O que seria um software proprietário? Aquele que você precisa pagar para poder utilizar. Diferentemente do seu concorrente, que é o LibreOffice. O LibreOffice ele é um software livre. O que seria um software livre? Software livre significa que você pode utilizar ele sem ter que arcar financeiramente. Então, eu sei que a maioria das pessoas possui um Word instalado em casa e mal conhece que precisa pagar para poder utilizar. Mas não vamos comentar sobre esse assunto. Você precisa entender que todo software Word, Excel e PowerPoint você tem que pagar. Beleza, uma outra coisa bem importante que pode cair sobre editores de texto se refere-se aos arquivos que neles são gerados. Esses arquivos eles têm dois tipos. Na verdade, todo e qualquer aplicativo que você crie um arquivo, ele vai gerar uma extensão. E essa extensão cai no seu concurso público. Quando se fala sobre o Word, você tem que lembrar que é o DocX. Quando se fala sobre o LibreOffice Writer, você tem que lembrar que é o ODT. Bom, o que eu preciso entender também quando se trata sobre o Word? O Word, gente, as versões mais novas, e aí eu vou abrir um parênteses aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, quando você tem versões a partir de 2007, e aí um macete bem interessante, para questão de concurso público. O Word ele cresce de 3 em 3 anos, então é 7, 10, 13 e 16. Todas essas versões têm o X no final da sua extensão. Só que você também pode trabalhar com versões antigas, que é no caso 2003. Só que a versão antiga, ela é .doc. Então, se no seu concurso público perguntar qual é a extensão padrão ou a extensão nativa do Word 2007, DocX, 2010, DocX. E ele também pode te perguntar, galera, se é possível abrir, por exemplo, vamos supor que você esteja utilizando o Word 2013. Você pode abrir uma extensão antiga com a versão .doc. Então, tudo isso pode ser realizado. Tudo bem? Outra coisa que é bem interessante salientar é tanto o Word quanto o LibreOffice Writer, que é a versão concorrente dele, eles são compatíveis. O que são compatíveis? Significa que você pode abrir um documento do Word dentro do Writer ou inverso. Eu posso estar com o Writer e abrir um documento do Word. Então, eles são compatíveis a partir da versão de 2013. Tudo bem? Outra coisa que costuma cair. Tanto o Writer quanto o Word são aplicativos que fazem as mesmas funcionalidades. Normalmente, no concurso público, a banca tenta te induzir ao erro. Como você pouco conhece sobre o Writer, que é um editor de texto, você imagina, bom, poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas utilizam esse software. Então, significa que ele é ruim. Nada disso. Então, tudo que você faz no Word, você também consegue fazer no Writer. É como se fosse um carro. Por exemplo, se eu quero viajar, por exemplo, deixa eu só pegar o canetão que caiu aqui, tá? Se eu quero viajar, por exemplo, para uma cidade, Brasília, por exemplo, eu consigo ir tanto com o carro Corolla, também como consigo ir com o carro Civic. A diferença é que as marchas, digamos assim, as nomenclaturas serão diferentes, mas o objetivo dos dois vai ser alcançado. Então é isso que você precisa saber também. Tanto o Word quanto o Writer, ele tem nomenclaturas diferentes, mas ele vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, se na questão do seu concurso público inferiorizar, você pode
já marcar que está equivocado. Outra coisa que costuma cair são a questão de dicas de uso. Nós temos o mouse, que também pode ser chamado de cursor no seu concurso público, que ele tem funcionalidades muito importantes quando você trabalha com edição de texto. Você tem dois botões, o botão da esquerda e o botão da direita. Quando você clica uma vez, você está posicionando o cursor. Se você dá um duplo clique, vai selecionar a palavra. E se você dá 3 cliques, que é a grande pegadinha no teu concurso público, ele seleciona o parágrafo, tudo bem? Então fiquem atentos, ele não vai selecionar a página inteira ou o texto inteiro, ele vai selecionar somente o parágrafo, tudo bem? Bom, e vamos aprofundar no Word, que é o que mais cai em concurso público, tudo bem? O Word, ele é baseado em guias, tá? Enquanto o nosso concorrente, o Writer, é baseado em menus. É como se fosse o seguinte, ó, o topo das funcionalidades, e aí a gente vem dividindo em funções menores, tudo bem? Então, dentro do Word nós temos as guias e os grupos, tá? E esses grupos são responsáveis por fazer as funcionalidades do dia a dia que nós utilizamos. Uma coisa bem importante, tanto o Word quanto o Writer, ele consegue salvar um arquivo como PDF. O que seria isso, professor João Kleber? PDF é um arquivo de leitura somente. Então, traduzindo, você vai pegar o arquivo e vai visualizar o conteúdo, mas você não pode alterar. Porque, por padrão, o Word ele é um documento de escrita. O que é um documento de escrita? É aquele que você pode ver o conteúdo, alterar o conteúdo, tudo bem? Então, por padrão, ele é um documento de escrita, mas pode ser convertido para PDF. Quando você está utilizando o Word, é arquivo salvar como. Quando você está utilizando o Writer, você vai em exportar para PDF. Tudo bem? Bom, aqui eu mostro para vocês como é que funcionaria, né? Outra coisa, mesmo que você esteja utilizando a versão mais atual do Word, por padrão ele está aqui, ó, documento Word, que significa que ele vai ser salvo numa extensão docx. Mas se você clicar aqui em documento Word de 97 a 2003, é possível salvar numa extensão antiga, que seria .doc, tudo bem? Então vamos adiante. Bom, a guia que mais cai quando se trata em concurso público, página inicial. Algumas palavrinhas-chave eu recomendo para que você tenha noção e facilitar na hora da prova, porque eu confesso para você que é muito conteúdo. Então, tudo que aquilo facilita a tua memória, facilita o seu raciocínio lógico, vai te fazer diferença na hora da prova. Então, página inicial, o que eu preciso saber, professor? Tudo que você edita e configura no seu texto. Então, tudo que você configurar no seu texto está dentro de página inicial. Como poderia cair na prova? Simples. Se eu tenho que alterar o tamanho da fonte, é um texto? Está em página inicial. Vamos colocar fundo na fonte? Página inicial. Colocar efeitos, negrito, itálico, etc. Está em página inicial. E algumas coisas que a gente precisa saber sobre na verdade, não seria atalhos propriamente dito, mas ícones que costumam cair. Esse pezinho, ele costuma cair muito, tanto no Writer também como no Word. No Writer, salvo engano, ele é na cor azul. Esse pezinho invertido se chama mostrar caracteres não imprimíveis. E o que seria mostrar caracteres não imprimíveis? É tudo aquilo que não sai no texto. Exemplo, espaçamento, quebra de linhas, quebras de parágrafo. Esse A e Z, com a setinha para baixo, significa classificar e filtrar. Para que serve isso? Você pode ter uma lista com o nome de alunos, por exemplo. Você pode colocar na ordem crescente e decrescente. Este é um outro que costuma cair bastante, tá? Esse A maiúsculo com A minúsculo se chama maiúsculos e minúsculos. Para que serve esse bendito? Imagine que você está começando a digitar agora e não conhece ou, por exemplo, não tem o hábito de digitar olhando a tela do teu computador. Quando você se viu, você digitou tudo em caixa alta. O que é caixa alta? Caixa alta significa que você digitou com letras maiúsculas. Então significa, galera, que todo o seu texto vai estar a letra maiúscula, e isso é errado. Então, você tem que sempre começar somente a primeira letra com a letra maiúscula e assim por diante. Então, você pode selecionar todo o texto, nós vamos ver que é o atalho Ctrl T no Word ou Ctrl A no Writer, tá bom? E você vai selecionar o texto e apertar isso aqui. E aí ele vai ter 3 opções.
somente em caixa alta, que é letras maiúsculas, letras minúsculas, ou iniciar frases ou iniciar palavras com letras maiúsculas, que é o correto. Tem um atalho também que é chamado de Shift F3, que ele permite também fazer essa configuração. Essa setinha para cima e setinha para baixo significa espaçamento entre linhas, isso costuma cair bastante. Outra coisa, tem pessoas que confundem esse cidadão com este aqui. Quando a setinha está na posição horizontal, tá? Significa que você vai aumentar ou diminuir recuo. Quando ele está na posição vertical, significa que você está vendo espaçamento entre linhas. E esse é um outro que costuma cair bastante. Essa vassourinha aqui é o pincel de formatação. Tá? No Writer se chama clonar formatação. Para que ele serve? Ele replica somente as configurações. Então, imagine que você tem um texto que tem um efeito negrito e tem um tamanho 14. Se você copiar esse texto, clicar nesse ícone e clicar no outro texto, ele vai replicar as configurações. Então, percebam, vai ficar com negrito e tamanho 14, mas o texto vai ser o que estava lá no destino. E se esse replica, esse retira. Então, o que acontece? Esse Azinho maiúsculo com a borrachinha embaixo significa limpar toda a formatação. O que faz esse limpar toda a formatação? Ele permite que retire todas as configurações que nele existe. Por exemplo, você vai lá e copiou um texto na internet. Normalmente, quando você copia de um site, ele vem com todas as formatações. Então, o que nós precisamos fazer? Você seleciona todo o texto, Ctrl+T para o Word e Ctrl+A para o Writer e aplica esse comando. Ele permite retirar todas as configurações, deixando na fonte padrão, que é calibre tamanho 11, tá bom? Esse é um outro que está caindo bastante, ó. Taxado simples. O que é um taxado simples? Por exemplo, você está corrigindo uma monografia. Normalmente eu faço isso muito com meus alunos da universidade. Então eu vou corrigir uma monografia e eu pego, seleciono a palavra e coloco o efeito taxado simples. Quando ele bate o olho e vê que tem um risco no meio do texto, significa que ele vai ter que corrigir. E esse é outro que costuma cair também nos concursos do 2019, caiu umas 3, 4 questões sobre isso, galera. Subscrito e sobrescrito. Então, imagine que você esteja trabalhando, por exemplo, com uma potência, 2 elevado ao cubo. Então, você digita o 2, você digita o 3, clica no número 3 e aplica o efeito sobrescrito. Quando você clicar dessa forma, vai ficar 2 elevado ao cubo. E se eu quero, por exemplo, colocar subscrito, imagine que você está trabalhando com uma composição química, H2O. Percebam que o 2 ele fica para baixo, então eu clico nele e vai ficar dessa forma, H2O. Perfeito? E aí os atalhos básicos que costumam cair. Esses são os atalhos, gente, que você não pode errar. Principalmente, se a banca, digamos assim, focar no Word. Quando a banca foca no Writer, ele não cobra muito atalho, porque ele parte do princípio que muitas pessoas, né, praticamente poucas pessoas utilizam o Writer. Então, ele vai perguntar coisas básicas, comparando entre o Word, etc. Mas sobre atalhos no Word, você tem que estar preparado. Esses são os atalhos básicos que você não pode errar em hipótese alguma. Bom, o primeiro que normalmente todas as pessoas erram é o Ctrl S. O Ctrl S, gente, não é para salvar, tá? O Ctrl S no Word, ele é para deixar sublinhado. O atalho que permite salvar no Word é o Ctrl B. E aí você pode até me perguntar, mas professor, por que é o Ctrl B? Porque o B vem de backup. Se você viu a nossa aula de redes de computadores, backup é cópia de segurança. Então, por isso que a ideia é de Ctrl B. Quando você desfaz uma alteração é Ctrl Z. Outra coisa importante que já caiu no concurso público. Imagina o seguinte, ó, eu fui lá, apliquei uma configuração de tamanho 14 no texto, depois eu coloquei uma função de cor vermelha, tá? Então percebam, eu fiz 2 configurações nesse texto, tamanho 14 e a cor vermelha, tudo bem? Quando eu dou um Ctrl Z, ele vai desfazer a última alteração. Então, tem pessoas que imaginam que o Ctrl Z é um botão mágico ou um atalho mágico. Você apertou Ctrl Z, ele desfaz tudo. Não. Então, sempre ele vai desfazer a última. Para que eu possa desfazer todas as alterações, eu preciso apertar 2 vezes o Ctrl Z. Então, Ctrl Z para desfazer a cor, Ctrl Z para desfazer o tamanho. Ctrl C é copiar, Ctrl X é recortar. Outra coisa, pelo amor de Deus, gente, recortar ele transfere. Então lembre-se na hora da sua prova. Ctrl X ele vai mover.
Ctrl C ele vai copiar, desculpa, tá? O Ctrl X ele vai mover. O que é mover? Tira do local de origem, deixa somente no local de destino. Ctrl V é colar, Ctrl P é imprimir. E aí, vamos adiante. Atalhos mais, digamos assim, intermediários. Nós temos o Ctrl N negrito, Ctrl I itálico e Ctrl S sublinhado. Bom, o Ctrl S, lembrando que é a pegadinha no concurso público, se ele falar que no Word Ctrl S é para salvar, falso. Mas no Writer ele cai esse bendito. Ctrl S no Writer é salvar, tudo bem? No Word, Ctrl B. Ctrl J justificar. Ctrl L, localizar, e esse também cai bastante, ó, Ctrl U. E aí tem um macetezinho para você lembrar. Ctrl L é localizar porque o próprio nome já fala, né? Mas o Ctrl U, as pessoas ficam com dificuldade, mas eu vou passar um macete para você. Substituir começa com S, mas o S já foi utilizado no sublinhado. Qual é a próxima letra? U. Ctrl U, substituir. Olha que legal. Ctrl T, selecionar tudo. Isso no Word. No Writer cai Ctrl A, porque A é all, que é tudo. Tudo bem? Então, esses são os dois atalhos que costumam cair no Writer, tá? Que é o concorrente. E aqui, esses são os que caem de forma mais avançada no Word. F1 é para ajuda, F5 é para ir para. Outra coisa importante, nós estamos ambientados com navegadores de internet. Quando você clica em F5, ele recarrega a página. Já caiu numa questão de concurso público perguntando, o F5 ele permite abrir uma página na internet? Falso. O F5 ele permite navegar, mas dentro do texto Word. Então você consegue navegar por páginas, por parágrafos, por comentários, por notas de rodapé e assim por diante. F7 é um atalho muito cobrado em concurso público, ele te permite verificar ortografia e gramática. Ctrl A vai abrir um documento novo, Ctrl O vai abrir Ctrl A vai abrir um documento já existente, Ctrl O vai abrir um novo documento. E aqui é o mesmo macete, ó. Por que não é Ctrl N? Porque Ctrl N já foi para negrito. Qual que é a próxima letra? O. Então, Ctrl O abre um novo documento. Este cai bastante em concurso, tá? Ctrl K. Tanto no Word quanto no Writer, o Ctrl K ele é um hiperlink. O que é o hiperlink? Você fez um texto e quer colocar a referência, a fonte da onde você retirou, para dar mais credibilidade no teu texto. Então você pode colocar o site lá embaixo. Se o cara quiser clicar com o mouse e redirecionar automaticamente para o site, ele vai te permitir. Como que você faz para cadastrar isso? Ctrl K. E aí nós temos o pincel de formatação aqui, ó. Lembra que eu falei? Quando você pega o pincel de formatação, você replica somente as configurações. E você também pode utilizar atalhos. Então você dá um Ctrl Shift, e aí olha o macete bacana. Shift no meio, vou copiar somente formatação. E aí todas as formatações vão ser replicadas. Bom, mas eu não quero copiar as formatações. Eu quero colar especial, eu quero colar o texto. Eu posso fazer isso por atalho? Claro que pode. Ctrl, texto, Alt. Então, somente texto. Então, Ctrl Alt V cola somente texto, Ctrl Shift V somente configuração. Bom, a próxima guia que costuma cair bastante é inserir. E aí, palavrinha-chave para facilitar na hora da prova. Inserir, galera, agrega valor. O que é agregar valor? Agregar valor significa, tá, que você vai colocar uma coisa que não faz parte do texto. O que não faz parte do texto? Tabelas, vídeos, gráficos, imagens, símbolos, cabeçalhos e rodapé. Tudo que não faz parte do texto, você confere nesta guia. Bom, layout de página. O que cai sobre layout de página? Layout de página, a palavra-chave é estrutura. Então, a estrutura do documento em si. O que eu posso saber na hora da prova? Se ele perguntar, eu quero alterar o tamanho do papel, eu quero alterar as margens, eu quero alterar a posição, e isso é bem importante. Tem dois tipos de posição. Tem a retrato, que é na posição vertical, e a paisagem, que é na horizontal. Se ele te perguntar como que eu faço para alterar essa estrutura, layout de página. Ah, eu quero dividir em colunas, então percebam, quero colocar 2 colunas numa página só. Layout de página, tudo bem?
Referências é outra guia que pode cair. Referências, o próprio nome já fala, ele vai te trazer as referências do seu trabalho. Então, é como se fosse o seguinte, para trazer a fonte, para trazer credibilidade. E o que cai no concurso? Ele pode perguntar sobre o sumário, desculpa, o sumário é feito no início do trabalho para referenciar onde você encontra o seu conteúdo. Notas de rodapé, o que são notas de rodapé? Lá embaixo, normalmente é utilizado para palavras estrangeiras, para a pessoa, vamos supor, cracker. Poucas pessoas sabem o que é cracker, então eu coloco lá embaixo uma nota de rodapé. E tem também citações e bibliografias, então se você colocar uma citação e ir cadastrando dentro de referências, quando você chegar no final você pode clicar em gerar bibliografia que ele vai automaticamente, tudo bem? Outra guia muito importante, revisão. A revisão ela é fundamental para o seu concurso. O que ganha em revisão? Duas coisinhas. Primeiro, qual que é o atalho que nós vimos, que é o F7, e depois, propriamente dito, a revisão de texto. Quando você tem um documento a partir de 2013, você tem que imaginar o seguinte, qual é a diferença das versões atualmente? Até 2010 não tinha um recurso web. O que significa isso? Significa que todas as configurações eram realizadas localmente. Hoje, a partir das versões 2013, você consegue fazer de forma compartilhada. Então percebam só, eu tenho um aluno de pós-graduação que eu consigo verificar a monografia dele da minha casa. Mas como pode acontecer isso? Ele não tem que estar presente? Não, porque o Word hoje ele é integrado à computação em nuvem. E aí, isso nós já vimos na aula de redes, computação em nuvem significa que eu posso ver de qualquer lugar do mundo. Lógico que o Word é vinculado ao OneDrive ou Dropbox. Então, percebam, ele vai compartilhar e eu consigo visualizar. E eu consigo colocar comentários, ele consegue visualizar lá. Só que no Word eu posso configurar quem vai visualizar isso, quem vai editar isso, quem tem permissão para isso. Então, dentro dessa guia revisão, eu consigo colocar comentários, ele vai criar tipo um chatzinho aqui do lado direito. Por exemplo, eu faço uma revisão e coloco comentário, ó, João, tá errado isso. Vai aparecer para o usuário do outro lado. E eu posso controlar quem pode e quem não pode fazer. E a última guia é a exibição. A exibição propriamente já diz, né? Ele vai exibir para ti o documento. A exibição tem a parte de zoom e também tem a questão de formatos. Primeira coisa, o zoom, Ctrl+, você pressiona Ctrl+, ou Ctrl Scroll do seu mouse, ele vai aumentar o tamanho do seu documento. O Ctrl- ele vai diminuir. E aí tem essa parte também da régua. Ó. A régua, ele te permite ter noção, né, se ele está no padrão da BNT. Por exemplo, a gente sabe que o padrão da BNT, ele regulamenta que tem que ser 3 centímetros. Se eu desmarcar essa régua, eu não sei se está no 3 centímetros, mas se tiver habilitado, eu posso bater o olho e enxergar que está na norma da BNT. E também tem os modos de exibição que costumam cair no seu concurso público, galera. Modo de exibição, ele vai falar duas coisinhas, ó. Ele vai ter o padrão normal. E eu sei que, como são ícones, é difícil, né, de entender. Ah, professor, mas isso é demais para mim. Mas me acompanha aqui que eu vou te passar um macete bem bacana para você tirar 10 no concurso de informática. Se você percebe aqui as margens, está bonitinho, o texto está justificado. O que é justificado? A mesma forma que inicia, termina. Então, esse aqui é layout padrão, layout de impressão, porque ele está pronto para ser imprimido. Perceba que ele parece que é um livro, não parece? Se é um livro, é modo leitura. Todo que tiver um globo significa que é web, layout da web. E esse aqui, ó, percebe que ele está parecendo que é tópicos, né? Tópicos de apresentação, estruturas de tópicos. E por último, nós temos esse cara aqui, ó. E aí, muitas pessoas podem diferenciar ou ter dificuldade de diferenciar o layout de impressão e o rascunho. Mas percebam, como é que eu sei qual que é a diferença? O layout de impressão está pronto, então ele está toda a margem configurada, todo o texto configurado. E o rascunho não, só está o texto. Então esses são os modos de exibição. Então, layout de impressão, modo de leitura, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. E assim a gente termina a parte do Word. Agora nós vamos falar sobre PowerPoint. Bom, o PowerPoint, gente, ele é um editor de apresentação, mas ele tem um concorrente também, que é o Impress. O Impress ele é um software livre que não precisa pagar para poder utilizar. E o que cai no concurso público, professor? Ele vai falar sobre a mesma questão do Word. Ele vai tentar menosprezar tanto o Impress quanto o Word, tanto o Impress quanto o PowerPoint, eles fazem as mesmas coisas. E outra coisa que é importante salientar, a extensão dos dois. PPTX é para arquivos, tá? Arquivos
do PowerPoint e ODP é para ímpares. Tudo bem? Lembrando, tudo que você faz aqui, você consegue fazer aqui. Mas no seu concurso, com certeza, ele vai focar nesse carinha aqui, que é o PowerPoint. O PowerPoint, ele é um editor de apresentação. Logicamente que você vai iniciar uma apresentação, tanto é que essa apresentação que eu estou fazendo para vocês está no PowerPoint, mas ele te pode perguntar o seguinte: esse não é um documento de escrita? E eu vou te responder que é. E o que é um documento de escrita? Significa que você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Mas ele pode perguntar o seguinte: ó, estou indo para uma conferência da LAC, na qual eu vou ter que enviar minha apresentação. Só que normalmente eu não vou enviar um documento PPTX. Por quê? Porque o PPTX ele permite alterar o conteúdo. E a pessoa pode, por exemplo, de má fé ou de forma involuntária, excluir uma parte da minha apresentação e ficar ruim minha apresentação. Para isso, tem um formato que a gente chama de PPSX. Qual é a diferença na prática? Olha aqui, me acompanhe. O PPTX é escrita. O que é escrita? Eu posso fazer tudo. O que é tudo? Posso ver o conteúdo e posso alterar o conteúdo. O PPSX, o que seria o PPSX? É somente leitura. Também cai em concurso público com o termo autoapresentação. O que é autoapresentação? Eu só consigo visualizar. Tudo bem? Bom, vamos avançando agora. E falar sobre atalhos. Primeiro atalho, para iniciar uma apresentação, galera, nós apertamos F5. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em F5, ele vai iniciar a apresentação. Mas olha a pegadinha, o F5 ele inicia do início da minha apresentação. Se eu quero, por exemplo, iniciar do slide atual, eu coloco o Shift no meio. Ah, como assim, professor? Shift mais F5 permite que eu inicie a apresentação do slide atual. Então, percebam, se eu estou nessa apresentação e saio, como estou saindo agora, tá bom? Eu aperto Shift F5 e ele vai iniciar direto da minha apresentação. Tudo bem? Bom, e como que eu faço para sair? Como que você saiu, professor? ESC. Acabei de sair aqui, ó. Tudo bem? Se eu apertar, por exemplo, F5, olha o que aconteceu. Ele voltou à apresentação? Voltou, professor João Kleber. Só que ele voltou no início da apresentação. E nós estávamos, eu já marquei isso, tá? Nós estávamos no slide 20. Então ele pode perguntar, professor, e agora? O que você faz? Vai ter que passar dedo? Tem muitas pessoas que estão olhando, até rindo agora na hora da prova. Ele vai ficar no setinha, setinha, setinha. Mas você pode digitar o atalho 20, apertar a tecla Enter. Olha o que aconteceu. Tcharam! Como forma de mágica, ele mostra para você o slide que você estava. Olha que bacana. Então isso é em todos, tá? Tanto o Write quanto o Impress, ele vai permitir fazer isso. Sobre a apresentação de slide, isso é bem interessante. Já caiu o concurso público também. Imagine que você está fazendo uma apresentação e aí você, por exemplo, tem uma pessoa que está conversando ou você quer chamar a atenção da plateia. O que você faz? Você vai desligar o Data Show. Só que você não vai desligar no botão. Você vai aparecer uma tela preta e existe um atalho que é o ponto. Se você clica em ponto, olha o que aconteceu. Ficou desligado. Mas se você dá uma seta para cima, volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. E se, por exemplo, eu quero fazer uma conta, como é que você fez isso, professor? O senhor é mágico? Não, apertei vírgula. Olha que legal. Então, o ponto vai aparecer uma tela preta, como vocês estão visualizando. E se eu apertar, por exemplo, vírgula, olha o que acontece. Muito bacana, não é? Então, percebam que isso também pode ser acionado por botão do mouse, né? Mas isso não vai cair no concurso público. Mas são atalhos que fazem muita diferença para nós, tá bom? E agora nós vamos falar sobre Excel, tá bom? Clique lá.